Fala aí, meninos, tudo tranquilo? Bom, na aula de hoje vocês vão aprender a força de atrito, tanto como marcar na figura como o cálculo. Tem que tomar cuidado, tem uma fórmula, mas não é sempre que você pode usar essa fórmula, tá joia? Então vamos junto, vamos estudar. O primeiro passo é entendermos o conceito da força de atrito, que eu vou deixar aqui duas figuras para nos auxiliar. Bom, então, conceitualmente, o atrito ele é uma força ligada à superfície de contato, assim como a força normal também é. Só que o atrito é a componente paralela, veja, ó, é a componente tangencial da força que a superfície aplica no corpo. Então vamos dar uma pausa aqui no conceito, dá uma olhada nesse pé. Se a pessoa está em repouso em cima de uma superfície, provavelmente ela faz o quê? Ela empurra o chão para baixo e o chão empurra a pessoa para cima. Essa troca de forças com a superfície, essa parte perpendicular à superfície, nós chamamos então de força normal. O atrito agora vai surgir se a pessoa tentar caminhar. Se ela tenta caminhar, para onde que ela vai realmente empurrar o chão? Pensa comigo, ela já está empurrando o chão para baixo, mas ela agora começa a empurrar o chão para trás. Então, na verdade, a pessoa empurra o chão inclinado. Olha só, claro, o pé de apoio, né, que começa a caminhada, empurra o chão nessa direção. Pela terceira lei de Newton, se o pé empurra o chão nessa direção, o chão empurra o pé da pessoa em sentido contrário. Essa força, qual é o nome dela? Ela é chamada força de contato, é a força que você troca com a superfície. Mas didaticamente nós dividimos essa força em duas, justamente a normal e a força de atrito. Então, se eu perguntar para você, nessa figura, qual é a força que o chão fez no pé, a resposta é essa força C, que seria a resultante da força normal com a força de atrito. Tudo bem, pessoal? Então, a normal é a componente perpendicular da força que a superfície aplica no corpo, enquanto que o atrito é a componente paralela, componente tangencial da força que a superfície faz no corpo. Tranquilo? Por que aparece a força de atrito? Porque as superfícies não são lisas. Se você aumentar um desenho, como esse, por exemplo, você vai perceber que as superfícies são todas irregulares. Existe um certo grau de rugosidade. Isso que gera, então, a força de atrito entre as superfícies. E outra coisa que muita gente pergunta, muita gente tem essa dúvida. A força de atrito é sempre contrária ao movimento? Ela sempre atrapalha o movimento? Então, não, você não pode generalizar. Olha o desenho do pé mesmo te responde. A pessoa empurra o chão para trás e recebe a força de atrito para frente, por isso que a pessoa caminha para frente. Então, nesse exemplo, o atrito é a favor do movimento. Nesse caso, o atrito que produz o movimento na pessoa. Só que o atrito você pode generalizar que é sempre contrário à tendência de escorregamento relativo do objeto. Por exemplo, o pé. Qual é a tendência de escorregamento dele? É escorregar para trás. Se a tendência de escorregamento é para trás, ele vai receber então a força de atrito para frente. Tranquilo? Olha aqui, ó, no outro exemplo, o corpo está em repouso, é uma caixa que não tem animação, né? Ela não tem força motora. Então alguém vai empurrá-la. Então, se eu exercer uma força na caixa aqui no desenho para a direita, o que vai acontecer aqui microscopicamente? A superfície da caixa vai empurrar o chão para frente. Todas essas quininhas, essas irregularidades vão se interagir. Aí o que vai acontecer? O chão vai reagir e empurrar a caixa para trás. Então, nesse caso, a força de atrito se opõe ao movimento. Tranquilo? Mas não é sempre contrário. Pode ser a favor, pode ser contra. Para generalizarmos, então, o atrito é sempre contrário à tendência de escorregamento. Legal? Pessoal, agora vamos imaginar uma experiência simples de laboratório, para você entender como que o atrito varia. Você vai imaginar o seguinte, ó, um objeto, massa 10 kg, apoiado numa superfície, e uma pessoa vagarosamente, delicadamente, vai exercer forças. E o valor da força ela é medida por esse aparelhinho, pelo dinamômetro. Qual que é a intenção dessa experiência? Percebermos qual é o maior valor da força que o corpo ainda mantém em repouso. Ou seja,
para qual valor de força, a partir de qual valor de força que o corpo começa a escorregar. Nesse exemplo, nós vamos construir uma tabela e vamos imaginar que o maior valor da força que o corpo ainda permaneça em repouso seja de 35 newtons, ok? Então, 35 newtons, nós vamos dizer que o corpo está na iminência de escorregamento, tranquilo? Então, vamos lá, vamos fazer aqui para você entender. Primeiro passo, se você não aplica força nenhuma no objeto, não aparece a força de atrito. Apesar de ter atrito entre as superfícies, a força de atrito não foi solicitada, entenderam? Lembra do pé? Para você receber o atrito do pé, você teve que empurrar o chão para trás para receber o atrito para frente. Então aqui é a mesma coisa. Esse corpo vai empurrar o chão para frente, nesse exemplo, ó, com a ação da força F, e o chão vai empurrar o objeto para trás. Mas para aparecer a força de atrito, precisa da atuação da força F. Então, nesse caso, se a força é zero, o atrito é zero. Bom, se eu aplico 10 newtons, o que acontece? Eu pedi para vocês imaginarem que o corpo só vai entrar em movimento se a força for maior que 35. Então, se eu faço 10, ele não entra em movimento. Então, o que acontece? Ele permanece em repouso e todo corpo em repouso, a força resultante é zero. Então, se você faz 10 newtons para a direita, o corpo não se movimentou, você conclui que o atrito também é 10. Simples assim. E assim sucessivamente, veja, até chegar na iminência. Isso tem um limite, não tem? Pedi para imaginar que o limite seja de 35. Ó, apliquei 30 newtons de força, ele não se movimentou. Então, o atrito vale 30. Veja que esse atrito aqui ele é variável e ele é conhecido como atrito estático, porque o objeto não escorregou na superfície. E esse valor aqui, ó, de 35, é o valor do atrito estático, cujo seu valor é máximo. Muito importante isso nos nossos estudos. Legal? Agora, se eu aplico uma força maior, 36, eu consigo então produzir o que nós chamamos de destaque. Ou seja, o corpo então começa a se mexer, começa a se movimentar. E com essa força de 36 acontece uma coisa também curiosa. O atrito diminui um pouquinho, ele passa a ser um pouco menor. Pessoal, pensa comigo. É mais fácil produzir o deslizamento, manter o deslizamento entre duas superfícies, do que produzir o destaque inicial, onde as rugosidades inicialmente estão mais presas. Então você faz uma força grande, 36 por exemplo, para vencer esse atrito estático máximo, para produzir o que nós chamamos de destaque. Depois, para manter o movimento, manter o escorregamento relativo entre as superfícies, você pode diminuir a força, que o atrito também diminui um pouquinho. Bom, ele vai ser também constante, ó. Se você resolve aumentar a força para 40, o atrito vai continuar sendo 32. O que vai acontecer? Você vai apenas aumentar a velocidade do objeto. Você está produzindo aceleração. Muitas vezes você não precisa acelerar o objeto, você quer apenas manter velocidade constante. Então você pode reduzir a força para 32 e mantém um movimento uniforme, porque o atrito vai continuar sendo o valor de 32. E esse atrito aqui, ó, que envolve o deslizamento da caixa com a superfície, ele é chamado então de atrito cinético ou atrito dinâmico. Tranquilo? Esse gráfico é muito importante, ele é muito citado. Veja como é que funciona. No eixo horizontal é a força que a gente vai aplicar na caixinha. E no eixo vertical é a variação da força de atrito. Veja que no início, ó, se você faz uma força de 10, o atrito é 10. Fez 20, o atrito é 20. Então isso vai ser uma reta até chegar no atrito estático máximo, que no meu exemplo aqui da figura, 35 newtons. Tranquilo? O que vai acontecer se a força superar 35, 36, 37? Olha só, vai ter aquele rompimento, vai produzir o chamado destaque e o atrito vai diminuir bruscamente. Muitos livros nem mostram essa curvinha aqui, ó, já mostra a queda direta, mas existe uma redução brusca do atrito e ele tende agora a ser constante durante o deslizamento. E esse atrito, na minha tabela valendo 32, é o atrito cinético. Tranquilo? Bom, vamos continuar então. O que nós temos aqui? Lembra da tabelinha?
Se eu colocar, então, de 0 a 35 newtons, lembra que o corpo permaneceu em repouso. Então, enquanto repouso, o atrito é chamado de estático. O valor de 35 é o atrito estático, cujo valor é máximo. 32 newtons é o atrito cinético. Agora, veja, enquanto a força que você faz é maior do que 32, maior do que o atrito cinético, você vai ter uma força resultante. Força resultante produz aceleração. Tranquilo? Ou seja, nesse estágio, você está acelerando o objeto. Se você reduzir a força para 32, você apenas mantém o corpo em movimento retilíneo e uniforme, que é o que você faz na prática. Pensa aí todo mundo empurrando uma geladeira. No início, você tem que fazer uma força grande para vencer o atrito estático máximo. Depois que o corpo entra em movimento, que o corpo já está numa velocidade que você deseja, você apenas iguala a força F com o atrito cinético apenas para manter a velocidade constante. Tranquilo? Então, esses atritos são chamados de atrito cinético e está aqui nosso gráfico novamente para você revisar. Tá joia? Vamos agora, então, calcular a força de atrito, que é uma fórmula tirada dessa experiência. Veja bem, nós temos aqui o atrito estático máximo e o atrito cinético da experiência. Se a gente pega o valor do atrito estático máximo e divide pela normal, isso dá um número que a gente vai representar com uma letra grega, a letra grega μ, e vai ser para nós o indício, uma grandeza física conhecida como coeficiente de atrito estático. Bom, esse número, pessoal, ele é um número constante se você não mudar superfícies em contato. Então, por exemplo, é um bloco de madeira? Ou seja, madeira está na superfície de uma mesa também de madeira? Faça a experiência com diversos valores. Pega massas diferentes, vai mudar a normal, mas também vai mudar o atrito estático máximo, de tal forma que o atrito máximo dividido pela normal vai continuar sendo o quê? O mesmo valor. Esse valor só vai ser alterado se mudarmos os materiais. Por exemplo, pega agora um bloco de ferro sobre a mesa de madeira. Faça a experiência, você vai perceber que esse número vai mudar, vai modificar. Então, esse número é chamado, então, de coeficiente de atrito, nesse caso estático, e ele mede para nós, ele mostra para nós o grau de rugosidade que existe entre os materiais. E atenção, pessoal, esse coeficiente estático, ele só é definido com esse cálculo, usando a força de atrito estático máximo. Você não pode usar outros atritos estáticos para definir o seu valor. Esse valor, coeficiente de atrito estático, só pode ser usado, só pode ser calculado com a força de atrito estático máximo. Tranquilo? Com o corpo na iminência de escorregamento. Se a gente faz a mesma coisa com o atrito cinético, o atrito cinético dividido pela normal vai te dar um outro valor, conhecido como coeficiente de atrito cinético. Ele é um pouquinho menor, tá vendo? 32, então vai mudar um pouquinho, são valores parecidos. Mas qual que é a ideia? Esse aqui, o cinético, só pode ser então definido enquanto o corpo está escorregando no material. E esse estático na situação do atrito máximo, situação de iminência de escorregamento. Então, vocês entenderam? Essa grandeza física, conhecida como coeficiente de atrito, mede para nós o grau de rugosidade entre os materiais. Superfícies mais rugosas vão ter um coeficiente de atrito maior. Tranquilo? Só para ver se entenderam, vamos lembrar aqui as fórmulas que eu acabei de mostrar e vamos fazer o cálculo para a tabela. O coeficiente estático, 35 dividido por 100, 0,35. De onde que eu tirei 100? É a normal. Se o peso dele é igual a normal, peso é massa vezes gravidade, estou usando gravidade 10, descobrimos que o peso é 100. Então, a normal também é 100. E o μ cinético é 32 dividido por 100, 0,32. O que você percebe, então? Primeiro comentário, repararam que é uma grandeza que não possui unidade de medida? Por isso ela é chamada de adimensional, não tem unidade. Veja, é uma força dividido por outra força. Então, não tem unidade, uma das poucas grandezas físicas que não possui unidade de medida. Outra curiosidade, em geral, o coeficiente estático é maior do que o coeficiente cinético. Vocês viram aqui na tabela. E em alguns problemas,
essa diferença é muito pequena e acaba igualando os coeficientes, eles acabam aproximando os coeficientes, mas em geral o estático é maior. Bom, vocês perceberam também que o coeficiente de atrito é um número menor que 1. Então, na maioria dos casos, é sempre um número entre 0 e 1. Eu já vi problemas, já vi situações que o coeficiente é um pouco maior que 1, mas em geral é entre 0 e 1, ok? Vamos lá, qual é a conclusão? Então, a conclusão, se o atrito, então, for cinético, indica que as superfícies em contato possuem um escorregamento relativo. Se tiver uma superfície escorregando, deslizando sobre outra, o atrito será cinético. Caso contrário, se não ocorrer deslizamento na superfície, o atrito vai ser estático. E o cálculo? O cinético, mi-cinético vezes a normal, e o estático, por fórmula, você só pode calcular o atrito estático máximo, que é o mi estático vezes a normal. Os demais atritos estáticos você não usa fórmula, você faz uma comparação com a situação do objeto. Por exemplo, apliquei 10 newtons do corpo. O corpo não saiu do lugar? Então o atrito vai ser 10 newtons. Você não precisou da fórmula. Legal? E só para ver se vocês entenderam, o atrito no pé é estático ou cinético? Pensa aí. Se o pé empurra o chão para trás e o chão empurra o pé para frente, se não ocorre deslizamento, se não escorrega, o atrito então é estático. Tranquilo, pessoal? Pessoal, eu liguei a câmera para mostrar um negócio bem bacana para vocês, porque eu vou precisar gesticular agora mesmo. Vamos estudar a força de atrito nos pneus de um carro. Só que nós temos veículos que a tração é dianteira, temos veículo que a tração é traseira. Bom, a tração dianteira, a força do motor do veículo é transmitida às rodas dianteiras. E a tração traseira, a força do veículo, a força do motor do veículo, é transmitida às rodas traseiras. Existem veículos que têm tração nas 4 rodas, principalmente quem gosta de rally, por exemplo. Por isso que é mais difícil de atolar. Mas como que funciona o atrito? Lembra do pé? O pé não empurra o chão para um lado e o chão empurra o pé para o outro? É a mesma coisa, só que isso acontece na roda que tem tração. Então imagina, esse pneu vai girar nesse sentido para o carro poder ir para frente, então ele vai girar nesse sentido, é o sentido anti-horário. E nesse giro, imagina, se a tração é dianteira, o pneu de forma forçada vai empurrar o chão para trás e o chão vai empurrar o pneu para frente. Tranquilo? Então, no pneu que tem tração, o atrito é a favor do movimento. Por isso que o carro vai para frente. E outra curiosidade, enquanto não houver escorregamento, se o pneu não escorrega no chão, ele apenas rola, esse atrito é estático. Tranquilo? Agora, olha como é que fica o pneu que não tem tração. É o procedimento contrário. Ele vai receber uma força de atrito contrário. Por isso que eu quero gesticular aqui, ó. Imagina aqui na câmera, ó, aqui está o pneuzinho, né? O pneu vai girar nesse sentido. Veja, se não tivesse atrito, ele não girava, ó. Ele ia apenas deslizar no chão. É o atrito que faz ele girar. E se ele vai girar nesse sentido, como vocês estão vendo, é porque o chão vai aplicar uma força nele nesse sentido, para ele poder girar como gira aí na figura. Deu para entender? Então, pessoal, a roda que não tem tração, o atrito é contrário ao movimento. Vamos ver aqui o outro carrinho, ó. O outro carrinho eu estou dizendo que tem tração traseira. Então, mesma coisa, o pneu tracionado empurra o chão para trás e o chão empurra o pneu para frente. Por isso que o carro vai para frente. Só que o pneu que não tem tração, tá vendo? Ele é apenas levado pela carroceria, apenas gira, e quem faz ele girar é o atrito, que nesse caso é contrário ao seu movimento. Entenderam? Então, resumindo, ó, se você pegar qualquer exercício que fala sobre isso, a roda que tem tração, a força do motor transmitida à roda que tem tração, o atrito deve ser a favor do movimento. E a roda que não é tracionada, o atrito contra o movimento. Pessoal, deu para entender legal? Agora, ó, é treinar e fazer exercício, tá bom? Depois eu posto aqui alguns exercícios resolvidos para vocês, beleza? Abração, bons estudos!